Olá, queridos. Como é bom estar aqui, como é bom servir a Deus com os irmãos. Eu quero expressar a gratidão pelo carinho dos irmãos comigo, com a nossa família, com a nossa igreja, uns com os outros. Isso é família de Deus. Meus parabéns. Hoje, queridos, eu quero falar sobre a fé que cura. Semana passada, no último culto, eu estive falando sobre a forma que a fé vem. E a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais nós crescemos em fé, mais nós temos ousadia em fé, mais nós temos coragem de fazer as coisas de Deus e praticar a fé. Então, assim, quando nós ouvimos a palavra, lemos a palavra todo dia, nos alimentamos da palavra, a nossa fé cresce. E é isso que temos ministrado. E hoje eu quero orar porque eu quero falar sobre a fé que cura. Então, vamos levantar o nosso coração ao Senhor e dizer para o Senhor para que Ele traga revelação ao nosso coração. Pai, no nome de Jesus, coloco diante do Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo. Senhor, nós colocamos essa reunião nas Tuas mãos. Vamos falar de um tema prático, objetivo, como é a Tua palavra, sempre viva, sempre eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes que separa espírito de alma. Sabe, é uma palavra viva que vem transformar tudo que há entre nós, que estava morto em vida, para que possamos servir ao Senhor cada vez mais e mais, com mais qualidade, mais eficácia. Muito obrigado, Espírito Santo, por esse momento, e que cada um de nós nesse lugar possamos receber o melhor do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Como eu falei semana passada, a gente já falou sobre a fé, e ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, estar cheios da palavra de Deus, e quanto mais ouvimos a palavra, mais a nossa fé cresce. Por isso que você está aí, e eu quero que você ouça bem, preste bastante atenção nessa palavra, para que você tenha fé para ser curado em nome de Jesus. Eu tenho a expectativa de muitas pessoas hoje, ouvindo essa palavra, serem totalmente restauradas na sua área física, em nome de Jesus. Eu quero começar hoje para estimular a tua fé, para mostrar a você que isso é uma prática do dia a dia da igreja, pelo menos 3 coisas que já aconteceram comigo nessa área de cura. Uma que eu lembro muito bem, eu ainda não tinha filhas, eu estava com uma coisa chamada refluxo do esôfago. Aquilo era horrível, irmãos, aquilo assim deixava eu muitas vezes indisposto, mal-humorado. Por quê? Porque a comida que eu ingeria, uma parte dela ia para um saquinho ao lado do esôfago, e ali ela apodrecia, e depois aquilo voltava, e a gente sentia aquele gosto horrível na boca, muitas vezes se engasgava. Muitas vezes à noite eu dormi preocupado, dormia sentado, com medo de engasgar e até morrer sufocado. Mas um dia eu entendi a palavra de Deus, que ela, quanto mais praticamos a palavra, eu comecei a declarar a palavra na minha vida, eu entendi que eu poderia ser totalmente curado daquilo, porque não havia um recurso, não há um recurso médico para curar essa anomalia. E eu fiquei preocupado, e eu vou falar, uma vez eu estava na minha casa, eu já dormia sentado, e eu acordei de madrugada. Eu vou ser sincero, irmãos, eu pulei da cama pensando que eu estava morrendo de sufocado, porque aquele quantidade de comida que ficava naquele saquinho, naquele buraquinho do esôfago, ele subia e fechava a minha respiração. E eu falei para Deus, Deus, eu vou confiar na tua cura. E ali naquele momento, dali em diante, nunca mais eu tive esse problema do esôfago. E eu confiei. Agora, quando eu decidi confiar, no outro dia, veio aquela coisa como se eu tivesse, ainda bem na minha mente, você não foi curado, você não foi restaurado, mas eu decidi confiar na palavra de Deus, que me trazia a cura, e nunca mais eu tive refluxo. Outra coisa que foi interessante, essa foi agora na quarentena, depois eu vou fazer uma revisão, dos dentes, quero ir no dentista fazer uma revisão geral na minha boca, mas foi muito interessante. Porque um dia nós estávamos alimentando lá em casa, todo mundo no almoço, e de repente eu mordi um pedaço de carne, parecia que o dente entrou dentro do osso. Pensa numa dor aguda, difícil. Irmãos, eu saí correndo da mesa, eu ajoelhei no quarto, eu chorava de dor. Depois a minha esposa falou, tem fé, porque não há dentista. Naqueles dias
agora já está se abrindo, né, o sistema de novo, mas naqueles dias não conseguia dentista. Eu liguei para vários amigos e nada, ninguém me atendia, estava todo mundo de quarentena, era uma profissão de risco, então eles não queriam, sabe, tratar as pessoas, e eu, desesperadamente, eu comecei a chorar diante de Deus. E a minha esposa falou, olha, se não tem modo, voltamos ao tempo de Atos Apóstolos, vamos orar. E minha esposa orou, e impressionante, porque aquela dor aguda passou. Levou uns 2, 3 dias ainda tentando vir, e eu resistindo, e passou. E passou literalmente a dor aguda. E eu fui depois num dentista, consegui para poder ver o que tinha acontecido. E dentro do carro eu falei com Deus assim, Deus, eu tenho certeza que o Senhor me curou, porque a dor sumiu. Era uma dor insuportável, parecia que tinham partido, feito um buraco dentro do dente assim. E quando eu cheguei lá, o dentista fez uma radiografia, que eles não podiam atender, fazer outro trabalho, e ele falou, olha, não aparece nada no dente. Muito interessante. Tem uma outra situação que eu fui numa viagem à minha cidade, Goiânia, e eu estava lá a pregar numa igreja, e Deus falou para mim assim, prega, ministra sobre cura. E eu comecei justamente a contar testemunhos, a falar da palavra de Deus, como eu vou já ler aqui o texto base para nós. E quando eu estava ali e terminando já aquela reunião, foi muito interessante, orando com as pessoas, trouxeram uma mulher carregada em cima de uma cadeira, quase imóvel, toda torcida, e puseram no meio da sala. Na hora a gente fica preocupado, e se Deus não curar? Mas aí eu conversei com aquela senhora, perguntei a ela qual é o problema que estava havendo, e levei ela a desejar, a ansiar a cura. E ela falou, olha, meus filhos me trouxeram aqui carregada, porque nós cremos que Jesus pode nos curar, pode me curar. E impressionante, irmãos, em poucos minutos, aquela mulher saltou da cadeira e saiu correndo pela igreja, depois saiu correndo pela rua, e gritando que Jesus tinha curado ela. Então assim, o mesmo Jesus de ontem, aquele que curava, andava pela cidade curando, pelas ruas curando, é o mesmo Jesus que cura hoje. Então eu contei essas 3 experiências para que você preste bastante atenção na palavra de Deus, e a sua fé seja totalmente renovada, ou melhor, que ela venha e cresça dentro de você de uma forma tão sobrenatural, que você seja curado também hoje, em nome de Jesus. Então, o texto básico que eu quero usar hoje é Marcos capítulo 5, do verso 21 ao 36. Por favor, abra sua Bíblia aí na sua casa, onde você está agora, sabe, para nós acompanharmos a palavra de Deus. Marcos capítulo 5, verso 21 ao 36, diz assim, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que a sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo, Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então,
A mulher, que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e postrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele, Jesus, lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, sê curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Amém. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Queridos, nessa palavra nós vemos coisas muito interessantes. Nós vamos ver aqui uma mulher, a história começa com Jairo. Jairo é um principal da sinagoga, e quando Jairo ouve falar de Jesus, ele vai atrás de Jesus. Jesus se propõe ir com ele à sua casa para curar sua filha. No caminho, quando eles estão andando rumo à casa de Jairo, aparece uma mulher, e essa mulher toca nas vestes de Jesus, e sai de Jesus virtude. Jesus para atender a mulher, e Jesus fala para aquela mulher que a fé dela o salvou. Então é uma história muito forte, e nós vamos ver o que nós aprendemos com essa mulher, e também com Jairo e com Jesus. Muitas vezes, queridos, em pregações, eu já estive numa igreja uma vez que eu fui ministrar, e as pessoas pediram para ministrar sobre cura, e eu fui falar sobre cura. Só que quando eu entrei, Deus falou para mim: olha, prega primeiro sobre a minha palavra, sobre salvação, sobre as pessoas serem libertas do pecado, sobre as pessoas estarem totalmente entregues com a sua vida a mim, e eu vou curar nessa noite. E eu subi naquele púlpito, para ministrar ali naquele palco, e falei para as pessoas: olha, antes eu vim para falar só sobre cura, mas eu quero falar de algo muito especial, que tem uma fé que salva você. E quando você entrega a sua vida para Jesus, essa fé te salva, te liberta do pecado. E tudo que Jesus fez na cruz, você toma posse e você se torna filho dele. E eu comecei a falar disso, e de repente depois comecei a falar justamente desse texto aqui. E as pessoas começaram a ser curadas em grande quantidade. O que eu quero te dizer é que você tem que abrir os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. E o que eu li aqui foi um texto da palavra de Deus, que está no livro de Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao 36, e que mostra o que aconteceu na vida daquela mulher e da filha de Jairo, mas por que aconteceu, que nós precisamos saber. Esta mulher, o que ela aconteceu com ela? Ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz aqui, ouvindo falar de Jesus. Então, primeira coisa que nós temos que entender é que nós precisamos ouvir sobre Jesus, sobre os seus feitos, sobre os seus atos, sobre aquilo que Ele é, sobre o Deus que Ele é nas nossas vidas, e ao conhecer, a saber quem Ele é, nós podemos falar assim, podemos confiar nele a nossa vida, e podemos confiar nele tudo o que envolve a nossa vida, inclusive a nossa necessidade de uma cura física. E ela ouviu isso, então ela pensou assim, poxa, se esse homem anda por aí curando pessoas, e para mim não há mais esperança, porque ela já tinha gastado todo o dinheiro com médicos, ela já tinha feito tudo que era possível e para ela tentar a sua cura, e ela não tinha conseguido. Ela já estava sendo rejeitada pela sociedade, pela a doença que ela tinha. Então assim, essa mulher já estava numa onda seguinte, eu não tenho aonde ir. E ela ouve Jesus. O que nasceu no coração dessa mulher? Nasceu esperança. A esperança, ela começou a pensar, eu posso ser curada. Se eu encontrar esse homem, se eu tocar nele, se eu chegar até ele, eu tenho certeza que eu posso ser curada. Aliás, ele tem curado e libertado tantas pessoas, e eu tenho convicção que ele vai fazer comigo. Então o primeiro passo dessa mulher foi ouvir de Jesus, ouvir falar sobre Jesus, e é isso que você está aqui fazendo agora, nesse lugar, sabe? Outra coisa é que ela não só ouviu, ela podia ter ouvido e falar, é mais um maluco que está por aí, será mesmo que ele cura, será que salva, será que tem esse poder mesmo no nome de Jesus? Muitas pessoas ouvem falar de Jesus e tem essa atitude de não querer, mas ela não, ela olhou e falou assim, peraí,
se ele é a minha esperança, eu vou até ele. E aí, o que é que ela fez? Ela foi até Jesus. E ela atravessou todas as dificuldades, todas as críticas. A Bíblia diz que havia uma multidão apertando Jesus. Mulher naquela época não tinha a liberdade que tem hoje. E ela passou pela multidão, e ela era uma mulher doente. E a doença dela era uma doença de rejeição, que ela tinha que ficar apartada da sociedade. Mas ela falou, não, se ele me cura, eu vou enfrentar todas as dificuldades, eu vou enfrentar as críticas da minha família, eu vou enfrentar as críticas dos meus amigos de trabalho, eu vou enfrentar toda situação que envolve a minha vida e vou chegar até Jesus. E foi isso que ela fez. Ela não olhou para as críticas, ela caminhou em direção a Jesus. Ela não olhou para a rejeição, ela foi até Jesus. Ela não olhou para aquilo que impedia a multidão de chegar a Jesus. Ela foi passando no meio do povo. Eu acredito que ela foi empurrando um, pedindo licença para o outro e chegou até perto de Jesus. Aí tem uma coisa, primeiro ela ouviu falar de Jesus, depois o que ela fez? Ela foi até Jesus. Mas tem muitas pessoas que falam assim, eu vou até Jesus, e eu vou falar uma coisa, aonde nós encontramos Jesus hoje? Ele está sempre na sua igreja, junto com a sua noiva, que é a igreja. E aonde você encontra Jesus? É quando você vai até a casa de Deus e procura estar com Jesus. Quando você vai até a palavra de Deus, lê a Bíblia, porque você sabe que a Bíblia é uma palavra que Deus escreveu para nós, e ali ele mostra todo o caráter de Jesus, mostra toda a personalidade de Jesus, mostra todo o amor de Jesus. Então quando você vai, agora uma coisa é ir, outra coisa é tocar. Então ela não foi e ficou olhando, Jesus cura, ela podia estar lá, Jesus curando as pessoas, e ela, é verdade, é interessante, realmente ele faz. Não, ela não fez isso. Ela falou, se eu tocar, se eu simplesmente encostar na orla do vestido, a Bíblia diz que ele tocou na orla do vestido, sabe? Se simplesmente ela tocasse no vestido, ela sabia que seria curada. Então o que ela fez? Ela pôs a fé dela em prática. E aqui é o segredo da cura. O segredo da cura não é ouvir de Jesus, saber que Jesus existe. O segredo da cura não é simplesmente ir até onde você sabe que Jesus está. Mas o segredo da cura é você confiar que Ele pode te curar. Ter a certeza que Ele quer te curar, porque Ele quer. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz. Então agora é você dar um passo e falar assim, eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu vou pôr a minha fé em prática. E é nesse momento que ela põe a fé dela em prática, que ela toca na orla da veste de Jesus, que sai poder de Jesus. Jesus até perguntou, quem me tocou? E os discípulos falaram para ele, Jesus, olha o tanto de gente te tocando, olha a multidão te empurrando, é lógico que todo mundo está te tocando. Ele falou, mas houve um toque que foi diferente. O toque dessa mulher foi um toque com fé, sabe, acreditando, clamando, foi um toque, sabe, de desespero, de amor, de confiança de que ele podia fazer aquela cura. E aí, quando ela tocou, dele saiu virtude. Quem toca em Jesus, quando você leva o seu coração, você que está ouvindo essa palavra, você leva o seu coração e fala, Jesus, eu quero te tocar, eu estou te tocando, eu estou dando a minha vida, eu estou dando a minha esperança, a minha única esperança é o Senhor, e você coloca a mão ali na veste dele, sabe? O que acontece? Sai dele virtude, e a virtude te cura. Isso é muito lindo, sabe? Olhando para essa mulher, nós vemos isso. Olhando para Jairo. O que aconteceu com Jairo? Está no mesmo texto, irmãos. Jairo, antes dessa mulher chegar, Jairo já tinha ouvido falar de Jesus e foi até Jesus. E Jairo estava caminhando com Jesus rumo à sua casa para Jesus curar a sua filha. A filha dele estava com a doença de morte. E aconteceu, dentro do texto, você vai ver que as pessoas que trabalhavam com Jairo vieram até ele e falaram, olha, não precisa incomodar mais o mestre, sabe, a sua filha já morreu. Mas olha o que acontece. Jairo, ele ouviu falar de Jesus, a mesma coisa do que esta mulher. Ele foi até Jesus. E quando ele foi até Jesus, ele foi acompanhando Jesus no processo de chegar até a sua filha. Muitas vezes nós temos pessoas que elas não podem vir até Jesus, mas nós vamos em nome delas, e nós chegamos lá, e você chega, você é o pai, tem um filho doente, seu filho está acamado, e ele não pode falar, ou está no hospital,
e você vai até Jesus com o coração correto. E Jairo foi. E quando Jairo chegou ali, ele encontrou Jesus e Jesus começou a caminhar com Jairo para a casa dele. Houve, no meio dessa cena, toda a cena daquela mulher que nós contamos aqui agora. E foi interessante que Jairo estava vendo tudo aquilo, ouvindo Jesus, mas a cura daquela mulher não era uma cura visível ali na hora. É uma coisa que ela sentiu, porque ela tinha um fluxo de sangue e estancou nela, mas ninguém viu. Então é muito interessante que Jairo estava ali, ele podia simplesmente falar, sei não, talvez esse homem seja charlatão. Ele falou que curou a mulher, que ela está salva, mas será mesmo? Mas Jairo não fez isso. Jairo continuou seguindo a Jesus, continuou do lado de Jesus, continuou caminhando com Jesus. E essa perseverança na fé nos leva, nos destina à cura. E ele tinha sua filha ali acamada de morte. E quando veio aquelas pessoas da sua casa falar para ele que não precisava mais, a Bíblia diz, olha, que eles falaram assim, não incomode mais o mestre, a tua filha está morta. Jairo podia desistir ali, mas há uma cena que ela mexe comigo. Jesus ouve os homens falar aquilo, vira para Jairo, e eu penso que ele olhou nos olhos de Jairo e falou, Jairo, mantenha a tua fé, não temas, crê somente. Tem uma tradução que diz, Jairo, tenha fé. Agora ele ouviu que a filha dele já tinha morrido, e ele podia falar, não vale mais a pena, mas Jesus olhou nos olhos dele e falou assim, tenha fé. E a gente continua o texto, Jesus pega 3 dos discípulos dele, mais Jairo, e vai para sua casa, para a casa de Jairo. Chega lá, estavam as carpideiras tudo chorando, aquela cena de tristeza, e Jesus entra, sabe, e fala, Talita cumi, que quer dizer, Talita, levanta-te. E ele ressuscita aquela menina. Ah, que coisa linda. Agora, por que ele fez isso? Porque Jairo confiou na palavra de Jesus. Jesus falou para Jairo, não temas, crê somente. E eu quero te dizer, se você ainda tem uma doença, e você está ouvindo essa palavra, eu quero que você não temas, creia somente que Jesus vai te curar, porque é Ele que diz na palavra dele. Isso é maravilhoso a gente ver. A gente vai acompanhando a palavra de Deus e vendo o que aconteceu na vida dessa mulher, na vida de Jairo, e a gente tira essa elucidação de que se você ouviu falar de Jesus, e se você está me ouvindo agora, é porque alguém falou para você que você devia ouvir essa palavra, e o que eu estou te falando é a palavra de Deus, e você ouve essa palavra, sabe, o que você precisa, e se você está ouvindo é porque você já veio até Jesus. Porque se você veio ouvir a palavra de Jesus, você veio ver os fatos e as coisas que Jesus faz, é porque você veio até Ele. Olha só, então o que falta? Tocar em Jesus. Tocar em Jesus. E aqui eu quero trazer isso para uma aplicação. Porque as pessoas muitas vezes falam, foi no tempo de Jesus. Jesus fazia. Mas como é que eu comecei essa reunião? Contando pelo menos 3 testemunhos de oração. E tenho muitos outros. Tenho muitos outros, sabe, de pessoas que foram curadas, porque Deus nos usou-nos como um canal para chegar até elas e curá-las, porque elas confiaram na palavra de Deus. Sabe, irmãos, o que nós estamos lendo aqui não é um texto do Aguinaldo, mas é a palavra de Deus. Então, por isso que eu falo para você, leia a Bíblia, a Bíblia vai estimular a tua fé. E nessa aplicação eu quero ler um texto que está no livro de Atos, capítulo 14, do verso 7 ao 10. Isso aqui aconteceu com os homens de Deus que pregaram o evangelho e uma pessoa foi totalmente curada. Olha só, o apóstolo Paulo, né? Ele estava pregando o evangelho. Então olha o que diz a partir do verso 7. E ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés. Leso é a mesma coisa que coxo dos pés. Coxo desde o ventre da sua mãe. Ele nasceu com aquela doença. O qual nunca tinha andado. Olha o estado desse jovem, desse homem.
olha o que aconteceu. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. O que Paulo fez aqui? Paulo pregou o evangelho. Sabe, no verso 7 diz que ali pregava o evangelho. Quem que pregava? Está aqui. Ele ouviu Paulo falar. Ele ouvia Paulo falar. Então Paulo estava a pregar o evangelho, a vida de Jesus, o que Jesus era, o que Jesus fazia. Sabe, é fantástico ouvir de Jesus. A nossa vida é transformada. E Paulo estava falando. Aí Paulo percebeu, ao falar e ao olhar nos olhos daquele homem, que ele tinha fé para ser curado. E Paulo falou: levanta-te e anda. E aquele homem levantou. Agora, o que o homem fez? O homem ouviu Paulo pregar o evangelho. Tinha fé para ser curado. Levantou e andou. O que eu estou querendo te dizer? Você está ouvindo eu falar do evangelho. Sabe? Sou um homem comum, mas que entreguei minha vida para Jesus, que já experimentei muitas curas, muitos milagres, muitas coisas na vida com Jesus, que sei que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou dos mortos, sabe? Sei que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, que as mesmas obras que Ele faria, Ele faz hoje, fez ontem, faz hoje, fazerá eternamente. Sei que Jesus é o Deus da minha vida, que Ele é Filho de Deus, que Ele veio, morreu aqui para nos resgatar dos nossos pecados. Sei que a obra que Ele fez na cruz levou sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, levou sobre si lá na cruz todas as nossas enfermidades. Que lê a palavra de Deus, sabe, diariamente estuda. Então eu sei que Paulo estava a pregar o que ele vivia, porque é o que eu vivo, é o que você está ouvindo. Então, o que aquele homem que estava ouvindo? Paulo, ele começou a acreditar nos milagres de Jesus. E o que é esse acreditar? Ele começou a crer que ele podia ser curado, como aquela mulher. Ela acreditou, ela falou: agora eu tenho esperança para ser curado. E ele simplesmente levantou e saltou e andou. E é nisso que eu quero falar com você. Tem atitudes que essa mulher teve, tem atitude que Jairo teve, tem a atitude que esse homem de Listra teve, sabe? Depende de você. A fé que cura é a palavra de Deus que pregamos, é a forma que você recebe essa palavra, é a fé que você coloca nessa palavra, e é o passo que você dá para ser curado. E eu quero te desafiar agora a ficar em pé, sabe, aonde você está, sabe, na sua casa, se você puder dar um passo mais perto da televisão, sabe, olhar nos meus olhos, porque eu quero orar por você, eu quero declarar a tua cura neste dia, e que você, depois dessa cura, você possa contar isso aonde você for, porque Jesus é o Deus que cura. Ele está aqui nesse momento, Ele está na sua casa nesse momento, Ele está junto com as pessoas que estão assistindo com você nesse momento. Jesus é o homem que tem poder, aliás, Ele é Deus, que tem poder para te curar. Depende de você. A fé que cura é a fé que desenvolve dentro de você para receber o que Jesus está te dando agora. Então fique em pé, ou se não der, fique confortável. Você ouviu falar de Jesus, sabe? Agora eu quero que você toque nele. Então esse ato de você se mover, se levantar, é o ato de você falar: Jesus, eu estou indo até você, e eu quero tocar em você. E eu vou orar por você agora. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a vida desta pessoa que está aqui agora diante do Senhor, que ouviu a tua palavra, Senhor, e que deixou essa palavra entrar no seu coração, e que deu um passo só de estar diante de nós agora, ouvindo a tua palavra, ela dá um passo de fé, de ir até o Senhor. Senhor, ela estende agora a sua mão,
e toca nas suas vestes. Faça isso, estende a tua mão como se estivesse tocando pela fé na veste de Jesus e receba a cura. Como Paulo disse para aquele homem que não andava desde a nascença, levanta-te e anda. E ele levantou e saltou. Para aquela mulher que recebeu as virtudes de Cristo sobre ela e foi estancada a sua doença. Para a filha de Jairo que foi ressuscitada. Assim seja na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! E agora, meu irmão, eu tenho algo para te falar. Você ouviu a palavra, você deu um passo de fé, meu irmão, minha irmã. Você deu um passo de fé e você recebeu a cura. O diabo vai tentar pôr na sua mente que isso não é verdade. Sabe? Colegas, amigos que não conhecem a palavra vão dizer que não é verdade. Assuma a postura de ser curado. Então, assim, pela fé, já comece a andar como uma pessoa que recebeu a cura de Jesus. E eu vou te falar, ela vai se manifestar em nome de Jesus. Amém.